A história do desenvolvimento imobiliário no Rio de Janeiro é uma história de poder, corrupção em alto nível e paixões. Assim acredita Marcelo Bax, autor do romance A Casa Cai. Bax, que também é tradutor de obras clássicas alemães, retorna aqui a um personagem do romance anterior, O Último Minuto, o seminarista Yannick. Desta vez, ele é o herdeiro de uma fortuna de um construtor carioca. Os dois romances são fechados sobre si mesmos, mas eu me dei conta que valeria a pena contar a história desse personagem. Ele faz uma visita ao Sul, onde ele deixou afetos, ou seja, as pessoas que eram vinculadas ao João Vermelho, pai dele e tal, e ele faz uma visita que é a visita do enterro, ele volta da visita do enterro desse João Vermelho. Ele é o último de uma família, ele é o único de uma família. A mãe dele já morreu há um tempo, o pai já está com outra mulher. Deixou uma fortuna, uma herança que ele não tem a menor ideia da extensão, e que ele começa a perceber qual é a extensão dessa herança, e é obrigado no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. E em imóveis. Imóveis, sobretudo, exatamente. Sobretudo. Aí começa a história. Como o único vínculo que ele tem com o mundo é essa namorada do pai que ele conhece Lívia. nas visitas, a Lívia, conhece nas visitas ao hospital, eles acabam se aproximando, claro que edipianamente, inclusive porque ela tem um filho mais ou menos da idade dele. E aí ele decide fazer uma coisa que eu acho assim interessante, por isso eu usei no sentido de interpretar o mundo contemporâneo. Ele decide construir uma casa para essa mulher, coisa que o indivíduo contemporâneo não faz mais, porque o indivíduo contemporâneo convida para almoçar no restaurante, dorme no hotel, não cria relações, porque relações significam também responsabilidades. Mas ele, voltando ao mundo arcaico, decide construir uma casa para a mulher dele, que era a mulher... é uma cobertura no topo de um prédio. Na selva de pedra, que no passado era uma área de grande favela, a favela da Praia do Pinto, que desapareceu em situações peculiares. Exatamente. E ele vai descobrindo que o pai dele, enquanto ele constrói a casa para a mulher, foi um dos construtores do Rio de Janeiro ou da zona sul do Rio de Janeiro, envolvido inclusive diretamente no processo de eliminação sumária das favelas horizontais da zona sul do Rio de Janeiro. Numa entrevista que o Norman Mailer me deu, ele disse uma coisa que me pareceu muito adequada para o tema do seu romance. Eu quero a sua opinião. Essa arquitetura grandiloquente é odiada por todos e nenhum país está livre dela. Basta olhar para uma dessas terríveis caixas de vidro para se perceber que não tem nada com o que se chama de humano. Diante desses prédios, o indivíduo percebe que para fazer parte dele tem que vender 3/4 da alma. Perfeito, é absolutamente perfeito. Esse seria um dos pilares filosóficos do romance, na época em que eu o imaginei assim. Não é por acaso que ele escolhe uma cobertura, ou seja, ele está muito além do quarto andar, ele realmente está afastado em todos os sentidos do mundo. Ainda que ele escolha essa cobertura na selva de pedra, para, na condição de vinculado ao seu passado ético seminarístico, não fazer a melhor escolha, porque o pai dele morava na Delfim Moreira, onde nós sabemos que o metro quadrado custa 60, 70 mil reais. Só que ele escolhe e ele não percebe que essa escolha, que aparentemente é ética, é a pior possível, porque aquele prédio foi construído sobre fogo e sangue. E isso vai se revelando aos poucos. Yannick é um ex-seminarista. Você foi seminarista? Eu fui seminarista, mas eu fui seminarista no interior do Rio Grande do Sul e o meu personagem... Você está puxando algumas coisas que podem ajudar a compreender a construção
do personagem. É perfeito, é perfeito. A gente, na condição de escritor, nós na condição de escritores, sempre falamos de coisas, ou deveríamos fazer assim, que nos tocam profundamente. Digam respeito elas a experiências que nós vivemos ou a experiências que nós ouvimos, mas com as quais nós temos definitivamente um relacionamento profundo. Eu achei a minha época de seminarista bem interessante como período de formação. Quanto tempo você levou construindo? Construindo não apenas o personagem, mas a casa cai e ele dentro. Não, ele dentro na casa cai, não. E ele dentro do romance. Porque a casa, na verdade, o que cai é a casa metafísica, a casa física é erguida. Eu faço anotações nesse romance desde 2006. Porque eu passava e via a Selva de Pedra, entendia o processo de deslocamento em relação aos outros prédios do bairro, via a Cruzada São Sebastião e comecei a fazer perguntas a respeito disso e a fazer uma série de descobertas. E é mais ou menos assim que funciona. Eu anoto durante muitos anos, em determinado momento eu sento, e aí, como dizem os alemães, é como se o diabo me cavalgasse. No sentido prático, quanto tempo leva esse início de cavalgada até o final? Nas 432 páginas de A Casa Cai, eu suponho que eu tenha demorado para a primeira escritura mais ou menos uns 6 meses. Você fez uma viagem que me parece interessantíssima, pela Casa do Saber, de Pequim a Moscou e agora vai fazer uma de Istambul a Teherã. Essas viagens? É uma coisa para mim extremamente agradável, na qual eu acompanho grupos de estudo. Gosta de trem? De trem, um trem de luxo que faz essa viagem da Eurásia, uma companhia alemã. Eu acompanho essas viagens para dar aulas, por exemplo, sobre os poetas persas Rumi, Hafiz e Ferdowsi, nessa viagem de maio. Poetas, aliás, extraordinários que mostram a capacidade oriental para fazer metáforas que deixou Goethe tão deslumbrado e diante da qual nós, os ocidentais, às vezes nós nos sentimos tão pequenos. Hafiz dizendo, meu tapete de orações sempre manchado de vinho. Época muçulmana, 1200, muito tempo depois. Nós vemos como essa orientação ortodoxa é tão problemática hoje. Não existia, ou pelo menos não conduzia a vida desses poetas geniais. Enfim, é uma viagem extraordinária e para mim isso fornece um material extraordinário, por exemplo, para um romance pícaro. Sensacional. Muito obrigado, Marcelo. Boa viagem. Eu que agradeço. E parabéns pelo romance. Eu que agradeço. O Globo News Literatura fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse Globo News Play. E não se esqueça, contamos sempre com a sua colaboração. Se existem textos ou autores que você gostaria de ver no nosso programa, entre em contato conosco.